Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 do livro dos Salmos. Ou seja, hoje nós vamos ler, aprofundar no Salmo 9. É muito importante porque a partir deste salmo que nós vamos mudar a numeração dos salmos no texto hebraico. Eu expliquei para você lá no primeiro capítulo que nós temos o texto hebraico e o texto grego. O texto hebraico é o texto original, né? Claro, da onde se basearam todas as traduções. O texto grego é aquele texto feito pelos 70 sábios gregos, que deu o nome de Septuaginta. E foi a partir deste texto grego que São Jerônimo traduziu a Bíblia e fez a Vulgata. Muito bem. Só para que você entenda, qual texto nós estamos seguindo, qual a numeração que nós estamos seguindo na nossa Bíblia. Essa é a Bíblia da Ave Maria. Eu gosto muito da tradução dela, gosto muito. Ela segue a numeração do texto grego. Então, texto grego. Muitas Bíblias seguem a numeração do texto hebraico. O texto hebraico está uma unidade na frente do texto grego. Eu vou te explicar por quê, tá bom? E é justamente por causa desse Salmo 9. Porque esse Salmo 9, o Salmo 9, no texto hebraico, ele termina no 21 e aí começa o 10 a partir do 22. Tá bom? 22, versículo 22, ok? Mas daqui a pouco eu explico tudo, senão fica muito confuso, tá bom? Eu queria só chamar a atenção sua que hoje é importante porque é a partir daqui que nós vamos ter essa divisão dos números, tá bom? Vamos lá então, gente. A gente vai estudar esse salmo, um salmo muito bonito, é um salmo que é considerado um salmo de ação de graças, é um salmo que é considerado uma oração em favor do povo de Israel, um salmo que é em favor da pessoa que está passando por uma necessidade, tá bom? Há uma coisa interessante nesse salmo que ele é um acróstico, ou seja, ele começa com as letras do alfabeto. Sempre começa com as letras do alfabeto hebraico, claro, né? Vamos lá, então? Olha, quero que você compartilhe esse salmo, compartilhe esse vídeo, que você compartilhe nas suas redes sociais. Peço você que convide pessoas, mais pessoas, para vir junto com a gente, fazer essa leitura bíblica, né? A proposta é ler a Bíblia inteirinha, mas de uma maneira muito aprofundada, lendo um capítulo por dia, estudando aquele capítulo e entendendo aquele capítulo, tá bom? Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, se você quiser, se você está me vendo aí pela primeira vez, você pode começar a ler lá desde o primeiro capítulo de Gênesis. Eu sempre digo, qual a melhor maneira de começar a ler a Bíblia? Pelo começo. Melhor maneira é pelo começo. Então vai lá no capítulo, começa o primeiro capítulo de Gênesis, com a Bíblia na mão aí, ó, lendo, aprofundando, tá bom? Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 9. Lembrando você, o Salmo 9 é um salmo que vai, no meu texto aqui, ele vai até o versículo 39, ok? No texto hebraico, o Salmo 9 vai até o versículo 21. Então, dependendo da sua Bíblia, se o Salmo 9 terminar no versículo 21, o seu texto é o hebraico. Aí, a partir depois do 21, começa o capítulo 10. Volto a dizer, eu estou seguindo a numeração do texto grego, tá bom? Tá certo? Vamos lá, então. Salmo 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei. Em vós eu estremeço de alegria, cantarei vosso nome ao Altíssimo, porque meus inimigos recuaram, fraquejaram, pereceram ante a vossa face. Pois tomastes a vós meu direito e minha causa, assentastes, ó justo juiz, em vosso tribunal. Com efeito, perseguistes as nações, destruístes o ímpio, apagastes para sempre o seu nome. Meus inimigos pereceram, consumou-se a sua ruína eterna, demoliste sua cidade, sua própria lembrança se acabou. O Senhor, porém, domina eternamente,
Num trono sólido, ele pronuncia seus julgamentos. Ele mesmo julgará o universo com justiça. Com equidade pronunciará sentença sobre os povos. O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Aqueles que conheceram o vosso nome confiarão em vós, pois, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Salmodiai ao Senhor que habita em Sião. Proclamai seus altos feitos entre os povos. Porque, vingador do sangue derramado, ele se lembra deles e não esqueceu o clamor dos infelizes. Tende piedade de mim, Senhor. Vede a miséria a que me reduziram os inimigos. Arrancai-me das portas da morte, para que nas portas da filha de Sião eu publique vossos louvores e me regozije de vosso auxílio. Caíram as nações no fosso que cavaram. Prenderam-se seus pés na armadilha que armaram. O Senhor se manifestou e fez justiça, capturando o ímpio em suas próprias redes. Que os pecadores caiam na região dos mortos, todos esses povos que olvidaram a Deus. O pobre, porém, não ficará no eterno esquecimento, nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Levantai-vos, Senhor, não seja o homem que tenha a última palavra, que diante de vós sejam julgadas as nações. Enchei-as de pavor, Senhor, para que saibam que não passam de simples homens. Neste momento, esse versículo 21, terminaria o Salmo 9 para o texto hebraico. E aí, a partir daqui, no texto hebraico, começaria o Salmo 10. Mas, volto a dizer, eu estou seguindo a numeração do texto grego. Então, o Salmo 9 continua. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas de angústias? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz com as tribulações que aquele tramou. O pecador se gloria até a sua cupidez, o cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância o ímpio diz, não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. Em todos os tempos próspero é o curso de sua vida. Vossos juízos estão acima do seu alcance. Quanto aos seus adversários, despreza a todos. Diz no coração, nada me abalará, jamais terei má sorte. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos, seus olhos vigiam o infeliz. Como um leão no covil, espreita no escuro, armas ciladas para surpreender o infeliz, colhe-o na sua rede e o arrebata. Curva-se, agacha-se no chão, e os infortunados caem em suas garras. Depois diz em seu coração, Deus depressa se esquecerá, ele voltará a cabeça, nunca vê nada. Levantai-vos, Senhor, estendei a mão, e não vos esqueçais dos pobres. Por que razão o ímpio despreza a Deus e diz em seu coração, não haverá castigo? Entretanto, vós vedes tudo, observai os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. E a vós que se abandonam infortunado, pois sois vós o amparo do órfão. Esmagai, pois, o braço do pecador perverso, persegui sua malícia para que não subsista. O Senhor é Rei eterno, as nações pagãs desaparecerão de seu domínio. Senhor, ouvistes os desejos dos humildes, confortastes-lhe o coração e os atendestes, para que a justiça seja feita ao órfão e ao oprimido, nem mais incuta terror o homem tirado do pó. Muito bem. O Salmo 9, então, é um salmo bastante longo, 39 versículos, né? Se a gente considerar ele como um salmo só. Se a gente for considerar a numeração hebraica, o salmo é dividido ali pelo meio, tá bom? Então vamos entender o que esse salmo é. O Salmo 9, né, ele, na verdade, ele tem como título a proteção dos oprimidos, porque mostra Deus como aquele que não esquece do pobre, do oprimido, e, por conseguinte, não esquece do seu povo. O Salmo
9 tem uma característica muito interessante, que na nossa língua não dá para ler, não dá para ver isso. O Salmo 9 é um acróstico, muito interessante isso. O que é um acróstico? Cada verso começa com uma letra do alfabeto. É também chamado salmo alfabético, é um salmo alfabético. Na letra hebraica, então começando pelo alfabeto hebraico, cada versículo, cada verso começa com a letra, uma letra hebraica, né? Uma letra hebraica. Isso é uma característica de alguns salmos, chamados salmos alfabéticos, que é muito interessante. Muito bem, só que em português, em inglês, em francês, em grego e coisa, não dá porque são outras letras, né? O alfabeto hebraico é um alfabeto muito próprio. E o que esse salmo é? Esse salmo todo é uma oração em favor de uma pessoa infeliz, em favor de um oprimido e, sobretudo, uma oração pelo povo de Israel. Então você vai ver no Salmo, que faça os meus inimigos ser confundidos, que se espreita, que seja o vingador do sangue, tudo isso em relação a quê? É uma oração pelo povo de Israel, povo que é perseguido, povo que é humilhado, povo que é injustiçado. Então, é uma grande oração que chega a Deus para proteger o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, é uma oração para proteger aquela pessoa que está infeliz, que está oprimida. E é uma oração interessante, porque ao mesmo tempo que pede essa proteção, é uma oração que reconhece tudo que Deus faz. Por isso esse salmo, gente, ele pertence à família das orações de ação de graças. Eu sempre tenho falado das famílias, né? Falo para você, família dos salmos penitenciais, família dos salmos de pedido de socorro, família e tal. Então, esta família de salmos é uma família de salmos chamado orações de ação de graça. É um salmo de ação de graça. Por quê? Porque no primeiro momento, o salmo reconhece tudo aquilo que Deus fez num movimento de agradecimento a Deus. Num determinado momento, é um salmo que pede proteção, principalmente proteção para o infeliz, para o oprimido. Tá bom? Como eu disse para você, é considerado também um salmo alfabético, que é um acróstico. Dispõe as letras como que eu disse para você? As letras do alfabeto hebraico e vai colocando ali os versos, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui alguns versículos que eu queria chamar a atenção de você para depois que você veja onde ele vai ser dividido. Isso é importante. Olha como que é interessante, Ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Confuso? Não, não é confuso. Ao mestre de canto, você já sabe o que é, eu já te falei. Significa que esse salmo faz parte de uma coletânea, de um inário que o levita usava no templo para cantar. Segundo a melodia, a morte para o filho. Geralmente aqui indica o instrumento musical. Mas o que está sendo isso aqui, segundo a melodia, a morte para o filho? Que instrumento musical é esse? Olha, a morte para o filho, ou então uma expressão desconhecida, Kalmut Laben. Kalmut Laben. É uma expressão desconhecida, né? Ela é uma expressão desconhecida que lembra, sim, a morte de um filho. A morte de um filho. Mas há também pesquisadores que dizem que pode designar um instrumento musical. Engraçado, né? Que instrumento musical? Talvez um instrumento musical que tocasse um lamento. Um lamento. Então, por isso que é meio desconhecido. Porque o Salmo fala assim, ao mestre do canto, ou seja, faz parte dos cantos que serão cantados no templo. Quando vai indicar o instrumento musical, fala assim, segundo a melodia da morte para o filho. Mas que expressão esquisita isso. Então, alguém pensa o seguinte, talvez acompanhado com um instrumento musical que lembrasse uma angústia, um lamento, aí um lamento da morte pelo filho, tá bom? E depois é um salmo de Davi, porque a autoria é atribuída a Davi, tá
bom? Muito bem. Então, o que eu quero falar para você aqui, que é muito importante, é o seguinte. Vem aqui comigo. Só para a gente entender plasticamente aqui. Salmo 9 começa aqui, vem aqui comigo, capítulo 13 e tal. Chega aqui no 21. Nesse momento, o Salmo 9 na versão hebraica, ele terminaria. E a partir daqui, começaria o Salmo 10. Tá bom? Então, vamos fazer entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. O Salmo 9, na versão hebraica, termina no versículo 21. O Salmo 9, na versão grega, vai até o 39. Vem comigo, então. Nós estamos olhando a versão grega, né? Olha aqui, ó. Salmo 9, vem aqui, né? Vem aqui no 21, continua, vai até o 39. Então, na versão grega que nós estamos usando, ele vai até o 39. Tá bom? Então, o que vai acontecer? A partir de agora, nós vamos sempre dar duas numerações. A partir deste salmo, a versão hebraica estará sempre uma unidade à frente da versão grega. Então, a partir de agora, sempre que eu for falar um salmo para você, eu vou dizer assim, ó, olha, né, amanhã, no outro dia, quando a gente for fazer o Salmo 10, eu vou falar, ó, Salmo 10, mas na versão hebraica é o Salmo 11. Então, por quê? Porque na versão hebraica sempre vai estar uma unidade à frente. Então, a partir de agora, a partir desse momento, né, os salmos eles ficam com duas numerações aí. A numeração hebraica e a numeração grega. No nosso estudo aqui, eu estou falando para você, nós vamos usar a numeração grega, tá bom? Na numeração grega. Muito bem, o que eu quero dizer desse salmo é que é um salmo que em primeiro momento reconhece a Deus como Deus Salvador, bondoso e aquele que realmente nos traz a justiça e a paz. E num determinado momento o salmo começa a pedir que o Senhor nos proteja. Então é um salmo para ser usado como ação de graças, é um salmo para ser usado como pedido de proteção. Deixa eu te falar uma coisa, foi feita uma pergunta nesses dias no comentário, aí, eu sempre leio os comentários se vocês deixam, então uma pessoa falando sobre a terminologia Senhor, porque é Senhor ou é Deus e tal. Na Bíblia e na versão, isso no texto grego, a palavra Senhor, né? Kyrios, em grego, se refere a Deus, ok? Se refere a Deus. Você sabe que o nome de Deus, aquele tetragrama que a gente já estudou, as 4 letras, ele é impronunciável. Então, se existir, as pessoas tentam falar Javé, mas nem Javé, Yahweh, né? Mas, tanto é que os judeus sempre tinham nomes que eles davam para Deus, Adonai, Eli, Eloá, né? Tudo isso. No texto grego, e é o que nós estamos estudando, toda vez que está escrito Senhor, se refere a Deus. Então, Senhor se refere a Deus. É um título Kyrios, né? Que é dado, atribuído a Deus. Só para a gente. Então, quando nós estamos lendo aqui, ó, toda vez que fala, ó Senhor, Senhor, ó Senhor, Senhor, se refere a Deus. Tá bom? Tá bom? Se refere a Deus. Vamos lá. Muito bem. E por que nós chamamos Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é Deus, né? Tá bom? Muito bem, gente. Eu quero que nesse momento, como nós fazemos todos os dias, desliga o celular, desliga o computador, pega a sua Bíblia, reze o Salmo 9. Reze. Reconhecendo as maravilhas de Deus e pedindo proteção. Um salmo muito bonito para que quando você estiver passando por algum momento de tristeza, de infelicidade, rezar ele, tá bom? E o versículo é a frase que eu quero que ilumine o seu dia. Isso, eu quero que essa frase ilumine o seu dia. Versículo 11. O Senhor jamais abandona quem procura.
o Senhor jamais abandona quem o procura. Et crucem Domine, fugit partes adversae, vici te leo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.